Olá! Começando mais um Papo de Mãe 2025! Bem-vindos! Mais um ano. Mais um ano com a gente. Mais um ano com a que gente. promete, né, Grazi? Exatamente. Sempre com Deus na frente, com vocês nos assistindo, né? Bem-vindos aí mais um ano junto com a gente. Conta pra gente já aí no chat o que tem de novidade, né, na vida de vocês aí em 2025. Na nossa, vem mais baby por aí, mais uns mesinhos. Eu é menos de um mesinho. Ai, daqui a pouco vem. Tá chegando. Quem aí também tá esperando neném? Conta pra gente. A gente quer saber tudinho de vocês aí também. Não esquece, né, de compartilhar nosso canal para as pessoas, para compartilhar. Quanto mais a gente conseguir acessar as pessoas, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês com isso. Se inscreva no nosso canal também para mostrar que o nosso canal é relevante. Então, isso é importante também. Isso não aí, esquece... já compartilhe o nosso Instagram também. Isso, não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, que é Papo de Mãe. É bem facinho. Vocês já estão acostumados com a gente lá, mas, né, quanto mais compartilhar, melhor. E a gente começa um ano com a Liana aqui, mas antes a gente quer agradecer os nossos parceiros, né, Grazi, que estão com a gente aí nesse comecinho de ano também. Vão seguir com a gente, que acreditam, né, e apostam no Papo de Mãe e que estão levando aí esses papos gostosos aí de maternidade até a casa de vocês. A gente agradece a Quimera, gente, entrando o ano de 2025, para quem quer aí, né, fazer... Estamos aqui, né, todos de Quimera também. Quem aí passou virada de ano de Quimera, não passou, dá tempo de entrar o ano mais brilhante aí. Isso. E pensar, né, em empreender aí em 2025, né? Tava na meta de 2025 a gente empreender, fazer algo diferente, conquistar mais, né? Sim. Por que não? Vai lá, conhece a Quimera, vira uma revendedora da Quimera. E também vai conhecer os produtos para utilizar como a gente, né? Exatamente. Sendo revendedora ou consumindo também. A Quimera também tem loja porque física. Porque é uma tentação, né? Tu recebe aquela caixa de revenda e não ficar com um produtinho. Não tem como. Não tem como. Tem muita coisa muito linda. Pra gente que vai, né? Eu daqui a pouco também tô mais em casa. Tô até pensando também, Grazi. É uma boa. Vou ficar aí no meu CNPJ mãe. É legal. CNPJ revendedora Quimera. É bem importante. Né? Quimera é nossa parceira, né? Obrigada, começando o ano com a gente. Ô, gente, e vocês já conhecem também a 295 Jeans, que tá aqui com a gente também. Falando em conforto, falando em estilo. Gente, os jeans são maravilhosos. Eles vestem super bem. Tem uma numeração bem grande também pra gente, né? Tem uma escala ali, uma tabela bem grande de numeração. Então é muito legal. Veste feminino, veste masculino também. A 295 Jeans, eles são localizados aqui na Estara, na nossa região, uma loja física, mas também entrega para todo o Brasil. Então, gente, fica ligadinho. Nós estamos passando o QR Code aqui deles na tela. Então, lá já está direcionado para o Instagram. Vocês podem acessar, ver as peças. Gente, eu fico babando, porque, gente, cada peça é bonita. E aqueles jeans, né, Grazi, de qualidade, que não marca. E, gente, que a grade é certinha, porque às vezes, né, não dá aquela frustrada quando a gente vai assim, ó, eu uso um 40, e vai provar, e só serve um, né, tipo, aquele jeans que quando tu ajoelha, fica com aquelas marcas. Ai, gente, é frustrante. Não, esse não é, não. Vai lá, prova e depois conta pra gente aqui isso também. Isso mesmo. E marca a gente, quando vocês forem lá, marca a gente, ó, vi lá no Pod Papo de Mãe. Isso. Oi, gente, e pra continuar hoje o programa com a Liana, nós vamos falar de relacionamento entre irmãos, que foi um assunto muito legal, que todo mundo ficou bem empolgado com esse tema. E nada melhor, né, do que a Liana, que tem seus 5 filhos, que tem irmãos pra contar essa história. PhD em relacionamento. Exatamente. E assim, né, quem tem mais de um filho já tá atento a esse programa, porque é muito importante, é muito legal. Eu e a Débora, a gente tá aqui só de bastidora, porque a gente quer saber todas as diquinhas da Liana. Né, tudo bem, Liana? Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo, falando sobre o que a gente gosta. Se vocês souberem quanto tempo a gente fica falando aqui antes de gravar... Já dava mais outro quadro completo, né? Começar a gravar os bastidores. É verdade. Mas estou bem feliz, gente, de começar o ano com essa oportunidade, né? De estar aqui com o microfone expandindo e falando e compartilhando, contando. Para mim, eu sempre venho meditando, conversando antes, comigo mesmo, com Deus, pensando nos nossos temas, nossos assuntos. E eu sou mais aperfeiçoado um pouquinho. Então, é uma grande oportunidade. Obrigada. Legal. E falou de aperfeiçoando também, né, Liana? Eu acho que com os filhos a gente aprende muito, né? E com filhos de idades diferentes, que a gente vai falar de relacionamento,
Eu acho que é um aprendizado constante. Eu só tenho uma do lado de fora da barriga. E a gente já aprende com relacionamento Já entre tem ela do lado de relacionamento, fora, né? É. Uma do lado de fora, outra do lado de dentro. Isso. Mas eu acho que é um dia a dia, aprendizado no dia a dia mesmo, né? Não, vocês sabem que o Oliver, tão pequenininho, já tem relacionamento com o irmãozinho. Tipo, ele já Tão tem. gostoso. Isso é incrível. É incrível, né? E assim, a gente duvida às vezes das crianças, né? Principalmente dos bebês. Nossa, mas tão pequenininho já entende. Aham, Entende. Entende. Incrível, muito legal. Né? Incrível, Tu né? tinha essa relação deles, tipo, o relacionamento começou na barriga Sim, também. sempre começou. Primeiro que eu acho que isso tá dentro da nossa intencionalidade, né? Em cultivar esse vínculo entre eles. E isso já é um ponto, assim. Intencionalidade no cultivar essas relações. Quando a gente, desde a barriga, a gente vai cultivando isso, a gente vai alimentando neles, que não é um opositor, que não é um inimigo, que não é alguém que vem dividir, não é alguém que vem para fazê-lo perder, muito pelo contrário, é o grande amor da vida deles. Alguém que vai roubar o colo. Exatamente, isso foi uma coisa que eu nunca autorizei falarem na frente dos meus filhos, por menor que eles fossem, né, desde a primeira, que era bebê, quando eu tava grávida do segundo, eu nunca autorizei as pessoas falarem isso. E as pessoas gostam tanto de falar isso, né? Gostam. Ah, não, É a primeira fala coisa. alto, né? E tá com ciúme, né? Isso mesmo, isso mesmo. E isso foi algo que eu sempre fui, assim, atenta, sabe? Deus me deu muita graça de ser perceptiva, de ser intencional. Para mim, essa palavra intencionalidade, vocês vão me ouvir falar muito, na educação de filhos, na conduta da minha vida, assim. E essa relação entre as crianças, ela sempre foi, assim, um dos meus alvos, assim, na vida, sabe? Eu vou ajudá-los a serem aperfeiçoados nisso. E essa coisa de, qualquer às vezes a gente tá na caixa do supermercado. Ai, tá grávida, tão novinho. Ai, que dó, vai perder o colo tão cedo. Os familiares que com aquela peninha, aquele olhar de peninha um pouquinho. E a assim, criança gente vai sempre- entrando. A gente sabe, né? E aí, né, as pessoas olham, oi, tadinho, como se fosse, assim, um prejuízo. Eu brinco com a minha mais velha, eu disse, filha, olha, que privilégio tu teve de ter o teu irmão tão seguido de ti, porque senão tu ia ser tão super protegida, Uhum. A que diferença tu de ia idade... enfraquecer, né? E aí, ele veio pra te fazer mais forte. Sabe que o meu Porque a marido gente fala fica isso. só olhando, né? É. Mesmo que tu queira dar uma liberdade, tu tem tempo pra aquilo. Então, tu acaba sufocando a criança A muitas marido vezes. diferença de idade do teu primeiro e segundo é... 1 ano e 8 meses. O Oliver Isaac vai ser 1 ano e 11. Quase 2 aninhos. Quase 2 assim. aninhos. Uhum. aham. E o Gustavo fala muito isso. Ele vai ser bom porque os dois, eles vão ser diferentes de eu e meus irmãos, assim. Uhum. Claro, ele, né, eu não tive muito isso porque minha mãe ficou muito em casa com a gente e tal, e ele não teve muito. Aham. E ele sentia muito que o irmãozinho dele veio pra destruir os brinquedos dele, porque eles eram quase 7 anos de diferença. Aham. Então, assim, destruir os brinquedos, imagina, um Sim. bebezinho. E já estavam em fases de brincadeira fases bem totalmente diferentes, né? diferentes. Sim. Eu e minha irmã também vivemos isso, mas eu era muito boazinha. Aham. Eu não tive esse... E a minha mãe também cultivou bastante Sim. nosso relacionamento, assim. Então, isso foi É bem isso. importante. Eu acho que, assim, crianças são crianças. A natureza egoísta, ela tá em nós. Ela tá desde que sai da barriga, né? Mas essa coisa, assim, essa intervenção nos momentos corretos. Eu acho que o excesso de intervenção na relação dos filhos é ruim. Mas essa intervenção do momento, por exemplo, né? Acontece isso sempre comigo. Eles estão em fases diferentes. Então, cada um ter o seu espaço respeitado. Logicamente que, por exemplo, né? Agora eu tenho uma de 1 aninho. Ela só quer saber de derrubar e tirar as coisas do lugar. Sim. Mas eu não coloco sobre os meus outros filhos o peso de ter que compreender e relevar a todo momento e renunciar tudo. Porque isso é pesado para qualquer um. Né? Senão tu também ensina ela, a menor, de que ela pode tudo também. Acaba sendo permissivo. Isso daí, mesmo, né? exatamente. Tu acaba ensinando. Tu não tá ensinando. Tu nunca está. Quando tem mais de um filho, coloquem isso, né? Mais um pontinho aí. Tu nunca Deixa eu está anotar. ensinando um sozinho. A Aham. gente sempre está ensinando mais de um. Sempre. E às vezes tu
né, corrige aqui, tem que lapidar ali depois. Porque esse são o jogo. personalidades diferentes, Exatamente, mas o que eu fiz? Por exemplo, lá em casa eles sempre gostam muito de brincar de Lego. Mas tem o Lego apropriado para os menores e tem o leguinho que a gente chama de pequenininhos, né? Então, o que eu faço? Não dá, então eu coloco eles a brincarem, né? Em casa tinha 2 pisos, então ficava na parte superior. Então, quando eles queriam brincar, eu sabia que era aquele momento. E o outro, às vezes, vai espernear, faz parte, né? Em alguns momentos, vai ser momento de ceder. Então, a gente entender, mostrar para eles esse traquejo. Coloca em cima da mesa as pecinhas menores, coloca em lugar alto, né? Oferece alguma coisa ou procura deslocar esse tipo de brincadeira para os momentos de soninho, dos irmãos mais novos. E aí entra o quê? A necessidade da nossa presença. Entende? Já tá monitorando também, isso, né? Também não dá pra soltar os filhos e se virem aí, né? Exatamente. Em alguns momentos, realmente, a gente tem que olhar para ver o que vai sair. Eu, às vezes, deixar eles lidarem com a situação. Mas assim, eu nunca deixei os menores se aproveitarem do fato de os maiores já saberem cederem, entende? Então, assim, é natural eles quererem passar, tipo assim, não, eu quero isso, então não tem que me dar isso. Faz parte das crianças menores testar até onde eles conseguem isso ir. Mesmo. E essa fase dos mais velhos, eles precisam saber, sim, que o menor não tem toda a compreensão. Então, eu sempre ensino, troca o brinquedinho, porque eles sempre vão querer o que tá na mão, né? Então, assim, antes de tirar aquele brinquedo da criança, oferece um outro. Sempre digo, troca. Enquanto vai dando de trocar, funciona. Daqui a pouco muda a fase, já não funciona mais. Porque o pequenininho já começa a sacar que... Opa, não, mas se ele quer aquele é porque é mais legal, então eu também quero, né? Então, mas a questão, assim... ter irmão é algo tão precioso, né? Mandar um beijo pros meus, né? Tenho 2, João Vitor e Jéssica. Os amores da minha vida. Mato e morro por eles. E eles fazem isso. Tu é a mais velha? Eu sou a mais velha. Como é que foi a tua relação com os teus irmãos? Então, olhar para as relações quando nasceu dos meus primeiro, filhos foi muito... Me curou, assim, me fez entender muitas coisas da minha relação com os meus irmãos, me fez aperfeiçoar a minha relação com eles. Melhorei mesmo, assim, depois de ser mãe, entendi algumas coisas. As minhas 2 filhas meninas, elas têm a mesma diferença de idade que eu e minha irmã. E aí, quando a menor passou a interagir mais com a maior, eu tive uma revelação a respeito da minha relação com a minha irmã. Por quê? Porque o que eu percebo? A minha filha mais velha, ela olha para mim. A minha filha, depois dessa, olha para ela. É a referência mais próxima dela. Isso. Né? Então, assim, vale a pena fazer um bom caminho. Vale a pena tu criar um bom caminho, sabe? Só que aí, o quanto tu instrui a tua mais velha é o que ela vai refletir na mais nova também, isso mesmo, logicamente, não delegando, né, gente, educação e tal. Mas esses pontos de referência, mesma coisa, os meninos, eu percebo. O mais velho olha pro meu marido, o outro... Interessante, né? Olha pro mano, né? Então, assim, e tudo natural, sempre, claro, o pai sempre vai ser, a mãe sempre vai ser, mas eles são esse suporte a mais pra nós. Relacionamento de irmãos, assim, eu vejo, eu e minha irmã, assim, a gente é muito amigas mesmo. É um relacionamento muito bom. Isso que nós somos 6 anos de diferença, assim, né? Mas, minha irmã bem como tu falou, assim, depois quando a gente se torna uma idade maior, assim, que a gente começa a ter mais conversa entre nós, a gente fala coisas que a gente às vezes não falou com a minha mãe. Isso as mesmo. duas, assim, tem trocas, assim, que consegue se abrir melhor, consegue conversar melhor. As brincadeiras, as risadas, tudo muito diferente. O relacionamento é muito legal mesmo. Sim. E às vezes até chegar algo pra mãe, né? Eu e a minha irmã, a nossa diferença é de 1 ano e 10 meses também. Bem pertinho. Bem pertinho. E hoje até a mãe tava lá em casa e eu tava perguntando pra ela, mãe, como é que a mãe... Porque agora, assim, com a barrigão, né, de 9 meses, tá meio difícil fazer algumas coisas. Eu ficava, mãe, como é que a mãe dava banho em mim quando tava grávida da...
da Flávia, tipo assim. Eu tenho esse benefício, porque o Gustavo que também não olha. Não, eu tô com dificuldade agora, porque daí o Andrei dá banho na Aurora, só que ela fez aquela cirurgia do tubo no ouvido, e ela não pode entrar água no ouvido. Então, quando tem que lavar o cabelo, tem que ser eu, porque daí o Andrei já não tem o jeitinho de não olhar e tal. E, gente, eu sento no chão do banheiro. Eu sento. E pra levantar. Sento aqui, boto o tapetinho aqui, sento ela do lado de lá, mas dificultoso. Mas enfim, né? Isso que eu ia falar. Eu e a minha irmã também, assim, tem coisas que a gente, desde sempre, assim, queria levar alguma situação pra mãe. A gente conversava entre a gente, como é que tu acha? Tipo assim, né? Sim. Ligava e Na depois, multidão de conselhos da sabedoria, né? depois a gente chegava na mãe. É muito gostoso isso. Isso. E aí eu tenho a minha irmã, que são, né, 2 meninas, 6 anos de diferença. E aí eu tenho uma outra situação, que é o meu irmão, que nós temos 20 anos de diferença. Então eu brinco que ele é meu filho, só não saiu da minha barriga. Mas ao mesmo tempo a gente tem hoje ele tá com 19 anos. E a gente tem hoje uma relação de muita cumplicidade. Muita amizade mesmo. Ele é uma voz de conselho, inclusive, para mim. Porque eu busquei também, fui intencional em que a distância de idade, o fato de eu já ter casado, mas eu sempre trouxe ele para perto de mim. Sempre, né, isso, claro, eu e meu marido, né, a gente sempre trouxe ele para junto da gente. Então, eu sempre busquei construir isso, e não, muitas vezes a gente quer construir essas relações de irmãos, e elas são baseadas muitas vezes em modelos. Mas, na verdade, a gente precisa olhar individualmente para cada um. Como é que a pessoa funciona? Né? Como é que funciona? Como é que o outro se sente amado? Como é que o outro se sente ouvido? Como é que gera confiança do outro? Isso vale para qualquer coisa, porque assim, eu sempre digo que vamos partir do ponto que nós somos, né? Nós 3 temos uma fé confessional cristã, então é uma cosmovisão que nutre, que conduz a nossa cultura de vida. Nós temos a Bíblia como palavra da verdade, que guia a nossa vida, não só porque nos contaram, mas porque a gente já experimentou e viu. E a própria palavra fala que aquele que deseja encabeçar uma comunidade de fé deve antes ser aprovado em sua casa. Então a gente pode partir desse ponto e dizer o quê? A nossa casa, ela é o berço da fé. Ela é a nossa congregação principal, inicial, e é o ponto de partida, não é o final, não é o meio, é o ponto de partida. Né? E se nós tivermos as nossas famílias, a nossa forma de conduzir a nossa família, a nossa casa, de acordo com a nossa cosmovisão, de acordo com a palavra da verdade, de acordo com a nossa fé, e de acordo com a instrução que o Espírito Santo nos dá, nós poderemos, então, ter igrejas mais sadias. Então, quando a gente está falando sobre maternidade, sobre relacionamento de irmãos, nós estamos falando sobre a igreja de Cristo. Nós estamos falando sobre integridade. Porque se não tem um bom relacionamento em casa, com o irmão que não é de sangue, né? Com o irmão da igreja fora, não vai ter. Isso mesmo. Então, eu acho que a gente pode ir mais além nessa nossa conversa, né? Além das dicas práticas de coloque o leg em cima da mesa. Se nós conseguimos cultivar nos nossos filhos uma irmandade sadia, não é à toa que nós chamamos de irmãos aqueles que participam da mesma fé que a gente, que são filhos do mesmo pai. Né? E por que essa dificuldade em promover o irmão? Por que essa dificuldade em interagir? Por que essa dificuldade? Porque nem nas próprias casas as pessoas estão conseguindo fazer isso com o próprio sangue, com aqueles que desfrutam das mesmas coisas, dos mesmos bens, né? Mesmo pai, mesma mãe, ou muitas vezes pais diferentes, enfim. Nós lá em casa, meus irmãos, a gente é tipo assim, apavorado quando a gente escuta alguém, tipo assim, alguns irmãos que ficam, sei lá, meses sem se falar, ou tipo, brigaram, não se falam, não se visitam, a gente fica tipo assim, gente, ai, pra gente é tipo, ai, socorro, não dá, né, porque assim, a gente é muito grude, assim, a gente pode até não se falar, mas tipo assim,
Ah, não se falou hoje, mas Sim. tamo junto, né? Não tem fechadinho. Tanto que no episódio que eu contei aqui, teve uma participação muito fofa, né, dos meus irmãos. Que foram dormir numa corrente de mão dada no sofá com a gente, né? Todo mundo com mais de 1,80 m, né? Sofá quilométrico. E, né, essa relação com eles, assim, eles são muito, né? E aí a gente trazendo pra vida, aquilo que a vida vai te acrescentando, ela não vai te dividindo. Ela vai somando. Antes de vir mesmo. Agora que eu tô pensando que não por acaso. Mas eu pedi pro meu irmão, esse de 19 anos, meu filho, que ele orasse por mim. Então, né? Minha mãe, meus irmãos, meus filhos estavam ali e oraram por mim. Eu vou lá gravar, vamos lá comigo. E então, assim, tudo aquilo que eu abraço, eles abraçam. Tudo que eles abraçam, a gente abraça. A gente abraça junto, né? E muitas vezes não é nem fazendo, nem indo, nem conhecendo, mas assim, ó, vai lá. Tu pode, tu consegue. Vai que tu pode mais. Ou não, agora recua, agora fica, vamos lá. Né? A gente E vê isso é muito... Esse embate entre irmãos vindo direta dos pais, né? Que os pais não sabem cultivar essa... Como tu falou, esse de festejar pelo outro. E só de embate mesmo, de dizer que, ó, até as comparações também, que acho que é muito forte também. Ó, esse faz assim, por que tu não fez? Isso acho que gera uma coisa ruim dentro da casa, E né? eu acho que tudo é forma de falar, né, Grazi? Eu acho. Por exemplo, lá em casa, eu conduzo as coisas de uma forma em que, sim, eu faço o irmão que precisa melhorar em algo, aprender com o irmão que é bom naquilo. Sim. E aí, às vezes, a gente coloca isso, não pode fazer comparação, e a gente, tipo assim, daí dá o exemplo de outra pessoa lá na rua, mas dentro de casa não pode dar. Não. Só que a forma como tu fala, É a forma como eu falo. Eu digo, olha só, sempre que eu falar dos meus filhos, eu não vou, assim, ficar nomeando de canto, porque eu já tenho filhos adolescentes e tal, então algumas coisas vai dar pra subentender, outras não. Dos menores, geralmente, eu menciono o nome, dos maiores, deixo no ar. Porque a ideia aqui não é expô-los diretamente, mas contar, né, de coisas... É a mesma coisa de não postar chorando nas redes sociais, né? Exatamente, né? Vai ter momentos que a gente vai expor algumas coisas, porque a ideia é realmente ser espontâneo, ser natural, mas eles são crianças e se for para ser esse o preço, eu não farei, né? Então, a gente vai contar quando são pequenininhos, tem coisas que são engraçadinhas, enfim. Mas, vamos supor, um deles tem uma dificuldade maior com a organização. E eu falo, olha só, vem cá ver. Olha só esse roupeiro aqui, do teu irmão ou da tua irmã. Olha que organizado, olha como é melhor abrir a gaveta e encontrar as coisas em ordem aqui. Ele ou ela é bom nisso. Mas não falando, né? Que tipo assim... por que tu não faz assim? E daí é que tá. E aí é gerar que tá. inspiração, não revolta, né? Exatamente. Exatamente, essa palavra. Por que o irmão não pode ser uma inspiração? Por que não? Porque a gente decidiu que tem que ser tudo igual, porque não pode comparar. Eu acho que tem uma doença nessa coisa de igualdade ruim, assim. Tem uma doença aí, sabe? Porque... igualdade, eu venho da área de direito, né? Igualdade e equidade são coisas diferentes, né? Igualdade é tu querer dar tudo igual para todo mundo. E equidade é tu dar para cada um aquilo que precisa para nivelar e ficar estabilizado, ficar funcional, certo? Eu tenho filhos que não podem comer doces na mesma medida que os meus filhos maiores. A pequena não pode comer nada. E se eu entrar... É um exemplo... assim, radical, mais superficial, mas assim, muitas vezes a gente quer dar açúcar por igual para todos, só para não parecermos injustos, então nós estamos mais preocupados com a gente mesmo do que com o que eles precisam. Tem um exemplo bem claro disso também, por exemplo, quando um dos teus filhos fizer 18 anos, ele vai poder dirigir, mas os outros não. Porque a medida foi dada para ele, não pelos outros. Exatamente. E além... E na individualidade, vai ter filhos menores que vão poder ter acesso a algumas coisas por causa da personalidade, da maturidade, do temperamento, que aquele outro filho talvez não possa ter acesso.
E Tem filhos que eles são mais, só pra concluir, Débora, tem filhos que eles são mais, por exemplo, observe isso, eles têm mais tendência ao vício de telas, de TV, enfim, Sim, videogame. do que outros. Eu percebo nitidamente isso. deixa Então eu já ao sei mesmo que a tanto- medida tem que ser diferente. Então eu digo, não, deixar ao agora mesmo você tanto vai... pra uns funciona, pra outros já tá demais. Exatamente. Então, eu vou ser injusta se eu der por igual, sabe? Algo que tá prejudicando mais um do que o outro. Uhum. Ser injusta. Eu acho que, assim, é um assunto tão amplo e tão profundo que se a gente sair da superficialidade, a gente cresce. Porque a gente cresce, nós primeiro. Lá em casa, o que eu coloco agora, assim, pros mais velhos, né? Vocês têm a oportunidade de fazer discípulos dentro da própria casa. Vocês vão se apresentar fiéis? Porque muitas vezes, porque quem é fiel no pouco, muito lhe confiarei. Todo mundo pretende para as nações, mas não discipula, não tem tempo de qualidade, não dá amor, não gera ensino para os próprios irmãos da casa. E a imaturidade, ela faz isso com a gente. É natural a gente achar que é menos importante. E aí o pai e a mãe têm que entrar com essa voz de dizer, trazer eles, olha só. E tu tens a possibilidade de fazer teu irmão ser melhor do que tu. E muito mais além, porque o que tu sabe agora, tu pode dar para eles mais cedo. Tá com o teu coração pronto e bem resolvido para que ele vá mais longe do que você? Entende o aprimoramento de Isso caráter ajuda que a gente ambos, desperdiça? né? Ajuda Todo aquele mundo irmão cresce. que recebe e aquele que está entregando. Isso né? mesmo, todo mundo cresce se a nossa visão. É aquilo que eu sempre digo, gente, como é que pode achar indigno ser do lar, pilotar fogão? Outro dia eu fiz uma postagem, as meninas adoraram. Pilotar fogão, sendo que, assim, é uma potência, uma potência de responsabilidade, de capacidade de transformar um destino, de transformar as próximas famílias que vão ser geradas a partir desses filhos, esses relacionamentos. Em casa, eu sempre uso a simbologia de uma corrente, né? Nossa família, cada um é um elo. Então, a gente precisa entender o quê? Que cada momento da vida, fases, momentos, e algum pode ser o elo fraco daquele momento. Fui eu, muitas vezes, e fui honesta em dizer pra eles, agora eu tô sendo elo fraco, me ajuda. Papai tá trabalhando muito, papai tá numa batida de muito trabalho, papai tá cansado, então agora... E aí, o que a gente faz? Se a gente tiver a visão de uma corrente e esses elos, aquele elo que está enfraquecido, ele não pode ser pressionado. Ele não vai cumprir a função dele, o potencial dele completo naquele momento. Então, o que a gente faz? A gente alivia a corrente, para que a pressão não vá sobre aquele. E aí, o que a gente faz? A gente se une mais e a gente se junta mais para que aquele elo fique mais folgado. Seria até legal demonstrar, né? Para que aquele elo fique mais folgado. E aí ele não vai sofrer a pressão e não vai romper. Então, o que pode ser um elo fraco? Eu sempre falo na fase do desfraude de um bebê. E porque se um elo rompe, é a corrente toda que sofre, Exatamente, né? É essa visão. É isso, Débora, é isso. A gente colocar desde sempre a visão coletiva para eles. Cai, né? A corrente toda cai, vai cair, vai dividir, vai separar, não vai mais ser. Depois, para juntar os elos é mais difícil, né? Muito difícil. É mais fácil esse alívio, né? E como é importante, porque assim, eu vejo, e até nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais se pinta a parte mais linda da história, mas assim, quantas vezes eu vejo, às vezes, vídeos que parecem lindos, que se tu tiver um olhar pro além, né, pro que tá por trás, por exemplo, mães postando os filhos brincando, mas se tu perceber bem, às vezes é a mãe que deixa os filhos brincar sozinha e não olha pra eles. Só tem que olhar pra eles na hora de filmar, de registrar. Isso mesmo. Tu só consegue ter igual... Tu trouxe bastante isso, né? De tu conseguir olhar pra individualidade, de tu conseguir ter esse olhar pra inspirá-los. Mas se tu deixar de lado deixa, tipo... Se eu ficar por exemplo, distraída... tu tem 5 filhos, tu pode deixar eles... deixa que eles... Um cuida do outro, tá tudo certo. Vou ficar aqui no meu momentinho, tô aqui no celular, jogando no sofá. É uma tentação, Eles vão viver, eles vão crescer, tá tudo certo. Mas será que eles vão ter esse cuidado? Será que eles vão estar fortalecidos? Essa lapidação de caráter, né?
É essa oportunidade que a gente tem. Os irmãos, né? A palavra fala como ferro afia o ferro, irmão afia irmão. E aí a gente desperdiça essa oportunidade deixando o quê? Cada um tem a sua privacidade, a sua individualidade apenas. Isso sim, cada um tem à medida que vai adquirindo capacidade para aquilo. Né? Mas o teu olhar coletivo, né? O momento de viver família é esse. Quando eles crescerem e tiverem os seus relacionamentos, eles vão expandir, vão para fora. Mas o momento de ser cultivado é esse, né? O momento que o barro tá mole, que a gente pode moldar melhor as coisas. E hoje em dia a internet, as redes sociais, assim, ó, elas estão sendo estão implodindo as famílias de dentro para fora, assim. Estão implodindo. Sinceramente, assim, eu acho que 95% das pessoas que postam e vivem as redes sociais deveriam estar com suas internets desligadas, cuidando das suas famílias. Né? Porque eu sou fruto disso. Sou fruto de silêncio, sou fruto de invisibilidade e... Nossa, como eu não troco isso por nada. Sabe? É uma oferta estar aqui, é uma oferta. Realmente. Por entender a importância disso expandir. Mas quando tu entende assim, ó, que tá na sutileza, tá naquela coisa que tu quer deixar passar, mas tu não deixa e ali tu vai no coração. Que a gente tem que ter em mente o quê? Que cada filho, ele é nosso universo, é nosso tudo, é nosso mundo, é nosso amor, é nossa vida. E ele precisa se sentir assim. A gente não pode permitir distância com o coração de cada um dos nossos filhos. Porque aí, à medida que eles vão crescendo, a gente não vai perdendo a voz de autoridade sobre a vida deles. Porque no começo a gente só manda, só carrega, bota para um lado para o outro. E depois a gente precisa ser o quê? Ser uma influência para que eles realmente nos respeitem. E aí, quando vai chegar para um filho mais velho, vai falar, olha só, tô percebendo que você tá distante, tô percebendo que você poderia ter um pouco mais de paciência com o seu irmão, ou de repente, você pode dar uma história para ele? Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E isso tá um pouco até entrelaçado com o nosso tema aí que também foi votado, que era da questão dos filhos adolescentes, né? Eu ia perguntar, o elo fraco também, que se torna mais frágil, é o filho adolescente também, né? Então, ou ele é o mais forte? Depende a forma, depende o momento, depende a fase, mas vou falar, meus filhos adolescentes lá em casa são elos fortes, tá? Nossa, que eles força foram bem que eles trazem pra nós, até isso chegar. mesmo. São fruto de intencionalidade, sabe? E isso... mas Liana, porque tu consegue... Não, eu gastei tempo, eu dediquei, eu fiquei em silêncio, eu chorei a Deus arrependida por erros que eu cometi, eu dormi pedindo a Deus instrução para aquilo que eu percebi que não estava funcionando. Mas como é que tu percebe? Vivendo. Não é uma questão apenas de tempo de qualidade, é uma questão de tempo. É de caminhar juntos. Isso me lembrou uma coisa que eu ouvi muito quando a Aurora era pequena, assim, nos primeiros meses, no primeiro ano de vida. Eu ouvi muito de algumas pessoas. Mas com ela tu nem se preocupa, tua filha é muito boazinha. A gente podia trazer um tema só sobre isso. Meu filho é bonzinho. Porque, ok, meu filho é bonzinho, graças a Deus, mas assim, ele só é assim fruto de muita dedicação. Teu filho é bonzinho. As mesmas pessoas que falavam tua filha é boazinha, eram as que criticavam porque eu só dava colo. Eram as que criticavam porque toda vida que eu atendia sempre que ela pedia, por que tu não deixa chorando um pouquinho pra ela aprender? Por isso que ela é boazinha, porque ela tem amor, porque eu abro mão de noites de sono pra cuidar dela, porque eu abro mão eu renuncio muitas coisas, né? Então, sim, ela é boazinha, mas ela ela não nasceu assim, aprendendo a dominar o mundo, sim, né? Eu escuto muito isso, né? Mas filhos assim como os teus é de ter 5 mesmo. Como se eu tivesse ganhado na loteria 5 meses. Eu sou tão sortuda. E eu sou, e eu ganhei, tá? Sim, mas com muito mas eles não são assim, tipo, tu ganhou eles e ficou sentado e falou, cresçam, sozinhos. Não é isso aí, nem o cacto, né, gente? No princípio, né, muito gente? Suor e Entropia, oração nada. no chão. Exatamente. Tem um preço pago, tem um preço que não é peso pra mim, tá? Isso, não é isso. Custou
Pra mim, hoje, não me pergunto o que eu perdi, porque eu não perdi nada. Eu digo mesmo. Né? Mas eu digo... Mas por mim, a gente precisa... eu me orgulho Isso mesmo. das renúncias que eu fiz. Eu me orgulho de ter conseguido, não deixar, assim, parecer que é apenas um dom, um privilégio, uma coisa que tu nasceu privilegiada e não te custou nada, né? Esses dias eu escutei o Oliver tava fazendo as gracinhas dele lá, tava falando daquele jeito. E tava fazendo as imitações que ele sabe, assim, sabe os animaizinhos e tal, né? Daí uma pessoa falou, nossa... Sabendo que eu fico com ele integral em casa. Nossa, a professora dele tá mandando bem. Ele, tô, né? Se fizesse o Wilson. Parabéns, Diana Pro. E isso mostra que, assim, qualquer pessoa, né? Eu não sei se o meu filho não for bonzinho como é o teu. Não, é tu que vai fazer ele. Tu tá disposta a se dedicar? Porque também tu não fica... expondo os seus desafios. Não vai ficar expondo a tua filha, como a gente falou. Vai expor a criança fazendo uma reina, como se a tua filha não fizesse. Né? Vai expor a tua filha com sono, cansada e com fome. Vai ficar expondo a criança, tipo assim... imprestável, já vencida a mesa, tipo assim, né? Então, são coisas assim que a gente procura propagar boas notícias, né? Isso não quer dizer que não é uma maternidade real. Isso quer dizer que pode ser uma maternidade referencial. Que ao menos, né, você possa inspirar as pessoas. Sim. Quem é que não sabe que tem um preço? Quem é que não sabe? Até a pessoa queria ganhar o salário que ele ganha. Pois mas a responsabilidade que a pessoa tem, quer também? Ingênua é a pessoa que acha que é tudo perfeito, né? Gente, né? Por favor, né? Dependesse disso, não estaríamos aqui. Dias eu vi, falando de relacionamento de irmãos, eu vi um videozinho, né? Muito engraçado, assim. Não era um meme, mas vi um vídeo da mãe falando. A mãe tava dentro do carro, ela falando assim, gente, acabei de passar de ter que lidar com a birra mais sem sentido com os meus filhos. Aí ela falou ali, a menina dela tem 3 anos e o menino tinha 6, 7. E o menino perguntou, mãe, pesquisa aí no teu celular qual é como é que é o morcego, o maior morcego morcego mais, não era o maior, mais raro do mundo. Daí ela pesquisou, o morcego mais raro do mundo, é um morcego quase do tamanho de um adulto, de uma pessoa adulta, lá nas Filipinas. Coisa boba dele, que legal, mãe, a gente pode ir lá nas Filipinas conhecer esse morcego? Daí ela falou, um dia. Sabe assim, pra encerrar o assunto? Um dia ele, legal, um dia a gente vai. Aí a filha pequena começou a chorar, eu não quero ir pras Filipinas conhecer o morcego. Eu morro de medo de morcego. Aí ela, não, tudo bem, a gente nem vai. Mas eu quero. Aí o menino, eu quero. Aí ficou os dois. Mas tu disse que a gente ia. E a outra, mas eu não quero conhecer. Ela assim, gente, eles estão aqui chorando. Aí ela, no fundo, dava pra ver eles gritando assim, por causa de um morcego que eu nem vou ver. Eu jamais vou pra Filipinas ver um morcego. E aí eles nem queriam eu não sei sair dessas dela falou, e eu não sei sair dessa situação porque um dos dois vai ficar chorando depois. E às vezes é assim, a última maçã, aí um quer com casco, quer sem casco, quer em cubos, um quer inteira. Aí, né? Então, assim, aí tu corta no meio pra deixar um lado inteiro e outro lado picado e fala, mas não tá inteira, mas também não tá tudo aqui. Eu quero inteira. Mas... Né? Com casca, sem casca. Né? Tem que resolver uma situação. Tem que ter jogo. Tem celeuma por aí, olha, nas famílias. E essa, eu acho que essa individualidade, e é bem isso, né, gente? Se precisasse ser tudo perfeito pra estar aqui falando, não tinha nem vindo, né? Lá em casa, algo muito curioso que acontece sempre, desde os primeiros, é que se um filho se machuca, o outro chora muito. Mesmo que ele não tenha participado. Se ele teve culpa, então... morreu, acabou. Então, assim... se eu tivesse gravado, seria, tipo assim... cômico. Porque aí tu tá lá botando gelo naquele que se machucou, que nem geralmente. Tá mais chorando. Se machucou, tá tranquilo. Hoje, o que acontece? Hoje a gente divide a família um pouco, consola os menores chorando, ou mais de um, ou todos, eu não sei. Ou o outro atende o machucado. Até achar onde é o machucado, porque aí tá chorando. Aquele caos. Então, assim, é cômico. Minha irmã já presenciou a rir. É cômico. A família, metade da família atende o machucado e outro consola o que não está machucado. Tá chorando. Nossa, o outro tá chorando. Que engraçado. Tá tudo bem. Ai, sangrou. Ai, mãe. Daí eles já escutam, todos vem, outro vem. O problema é quando tu chega, tá todo mundo chorando. Pera,
Quem Qual é de o ferido? vocês? Várias vezes. Mas várias vezes acontece, tá? Quem foi? Tá, mas foi tu. Não, tá, então eu preciso, né, lidar com Primeiro aquele que é a me área diz quem tá médica machucado. primeiro. E depois ir lá consolar. Às vezes eu preciso, pra aquele que tá machucado, eu entender a dimensão da dor, que tire Do o caos. outro que está chorando muito, porque daí, né? Pra acalmar. Então, assim, é uma coisa que depois eu fico assim, ó, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Mas, assim, sentir a dor do outro, assim, nossa, ao mesmo tempo, assim, mostra uma bondade pura, assim, uma proteção. Nesse sábado a gente foi no casamento e o meu mais novo teve um pico de febre de repente, assim, muito alto. Tava brincando, do nada ele veio, dor de cabeça e a febre foi subir. Nossa, que ele ferveu, assim. Daí, uma veio, o que ele tem? Ele se machucou. Eu falei, não, ele tá com febre. Ele tá com febre. Ai, meu amor, nossa, como ele tá quente. Foi lá e falou pros outros. Daí, daqui a pouco, eles vieram em fila, um por vez. Ele tá com febre. Já conseguiu remédio. Vai ficar tudo bem. Ninguém mais conseguiu brincar direito. Quer vir com a mana? Vamos ver uma coisa? Quer um docinho? Quer sobremesa? Já comeu? Daí a pessoa que teria que responder várias vezes, né? Mas aí, Faz reunião de família. Vem cá, olha só. Isso. Fulano tá com Aí- febre. do nada eu tava suando, porque daí ele tava muito quente encostado em mim, eu comecei a suar muito, e eles começaram a vir em cima, então tava um paredão fechado, olhando ele. Aí eu ainda cutuquei a pessoa que tava do meu lado, ela assim, gente, porque é muito fofo, assim, esse tipo de atitude deles, assim, sabe, de às vezes chegar no sofá, daí tão de mão dada. É muito então, natural, tipo assim, dá uma né? coisinha na boca. Nossa, teve vez de eu levar a coxinha embora, tudo gordurenta, metade. Eu saí com Porque um queria dar pro daí, outro. tipo, sabe, ai, o mano gosta tanto, posso Ah. levar essa metade? Daí eu levava metade. Nossa, uma vez eu lembro que eu tirei uma coxinha que daí naqueles pacotes. Sabe? Já tava aqueles tudo de padaria. grudado. Ele tinha Já tava todo quase transparente, de tão, né? Tanta gordo. Aí desembucha, tu pensa que é um lixo, uma coisa. Não. Ai, olha o que eu trouxe pra ti. Meia coxinha mordida, tipo assim. Ai, meu Ou então um Deus. ia fazer exame de sangue e pediu pirulito para todos os outros. Posso levar para os meus irmãos? Ai, meu daí, Deus, mas não daí eu aguento. só ria assim, a pergunta quanto. Quantos? Não, mas a pequenininha não come, daí ele sai com a mão cheia assim. Tipo, que é Querida. teoria pra quem for corajoso e tirou o Aham. sangue. Às vezes pede pra aquelas bolachinhas de consultório, gente. Ai, vem com mas é que saquinho. Bolachinha de Vem com guardanapinho. consultório. É que eles estavam Ai, a Tá intercedendo Tata em gosta casa. desse. Ai, mano, gosta dele. Daí, ai, né? Muito fofo. Então, esse tipo de atitude, tu vê assim, tá dando certo. Ai, quando vai ver alguma coisa, nossa, você vai ficar muito feliz. Tipo, a gente faz o dia de cinema lá em casa, daí, tipo assim. Aí o pai fala pra alguém, a gente vai ver tal filme. Não, pai, mas não é a minha vez ainda. Eu já fui esses dias, é a vez daquele. Aí, sabe? Eles escolhem. Aí tu vê o quê? Tu vê a bondade prevalecendo sobre a maldade. Quanto menor eles são, muitas vezes a gente vê atos de maldade, daí tu pensa assim, ai, meu Deus, isso é mal. E é interessante que Egoísmo, tu não... mas tu não pode rotular. E assim, tu falou aí dos pirulitos, por exemplo. Você não fala, ai, não precisa levar para teus irmãos. Não, Uhum. deixa ele construiu isso. Isso, quanto menor eu deixo. Então, Aí o né? que acontece? Hoje eu já digo assim, pode comer. Come. A gente sai às vezes individualmente, assim, né? Procura ter esses momentos. Dá uma volta. Às vezes, assim, não, até recentemente, eu fiz bastante coisa, né? Mas a gente não conseguiu fazer isso tão periodicamente assim. Mas assim, eu vou no mercado, eu levo um e daí lá eu deixo escolher um Kinder Ovo, Uhum. que é uma ostentação, Uhum. né, gente? Por favor. Por favor. Falando Não né, é? de marcas, né? Patrocina Aquele nós, ovinho, Kinder Nossa, Aquele seria ovo ótimo. preto por Já fora. são aqui Vamos gostar. 5, 7, 9 crianças. Nossa! E então, assim, aí eu já digo, mas aí, eu queria tanto que o mano estivesse aqui. Eu queria tanto. Não, Mas hoje é o olha só, teu momento, É o teu então. momento. Pode comer. O que você quer? Pode escolher. O que você quer escolher? Porque muitas vezes, como família, a gente vai, vamos escolher pizza pra todo mundo, porque, né? Isso que meu marido ainda assim. Ai, filha, qual tu quer? E tu, qual tu quer? Daí pede a Aham. pizza de 200 metros pra poder, pra, Um ou pra, contemplar pra poder, né? Pedir a pizza de camalão, daí pede. Daí, quando não pede um lanche diferente pra cada um, porque, né? Ai, Gosta de mimar. Mas, graças a Deus por isso, né? Pra gente poder também proporcionar momentos assim. Mas assim, Liana, mas é que aí tu faz isso porque tem dinheiro. Gente,
Ah, qual é o parquinho que a criança gosta mais? O menino, muitas Qual vezes, é o tá? tipo de macarrão? Sei lá, né? Exatamente, gente. Ou então, vai sair. Gente, leva os meninos nessas concessionárias de vender carro, Uhum. sabe? Que eles vão Coisa, amar. é de graça. O Oliver só Coisa levar simples. na... Nossa, nem sei. Eu ia falar uma marca de moto, mas eu não sei. Kawasaki, sei lá. É. Na Ele Honda gosta da de vida. moto. Gente, daquele tamanho ele fica Isso. moto. Aham, aham. Então, Ai, né, pô. são momentos simples de a gente cultivar, porque aí quando eles entendem que eles não te perdem, eles não perdem o teu coração, mas também entender o quê? Entender que os filhos menores vão requerer mais tempo. Eu acho que o diálogo, a conversa, o explicar, o participar, isso é diferente, né? Se a gente for ver na Bíblia, a gente tem vários momentos no decorrer da história de relacionamento de irmãos, né? Caim e Abel. Uhum. Não é porque é de sangue que vai dar tudo certo. Uhum. Matou. Teve inveja. Uhum. Aí a gente vai ver os irmãos José. Venderam o pobre coitado. Nossa. Não conseguiram entender o destino do irmão. Agora, gosto muito, algo que o senhor me lembrou bastante hoje, foi da passagem da Miriam, da irmã do Moisés. Linda essa história, né? É lindo, porque a gente sempre fala, né, da mãe e do Moisés. Só que a peculiaridade de ter a menina vendo O cuidado o que ela cuidado, tinha. viu a mãe preparando o cesto, tá ali, né, em Êxodo 2, é bem legal essa passagem. E deixa eu ver se eu abro ela aqui. E aí quando fala, né, que a menina acompanhou, sabe, ser essa irmã que ajuda a proteger o destino, ajuda a guardar a vida, ajuda a cuidar do mais frágil. A gente ensinar para eles que isso é precioso, que isso é de grande virtude para eles, que eles vão ser super-heróis, que eles vão ser os primeiros professores, os irmãos. Se a gente der esse sentido real de importância, e não apenas ser irmão, aquele que vai estar sempre te incomodando. Os próprios pais fazem esse tipo de comentário. Eu detesto quando fazem isso. Então eu falo, olha aí, não quer ter irmão porque vai perder o quarto. Vai dividir os Aí brinquedos. só estraga, né? Em vez de... Sabe o que meus filhos dia responderam? Eu comecei a fazer esse tipo de comentário, assim, pra sentir a deles, né? Perto deles, assim. Mas, mas vocês ficam orando e querem mais irmãos, tá? Mas, tipo assim, essa casa nunca vai ter um quarto individual pra cada um. Esquece? Não tem como. Tem que ter o quê? 18 quartos? Cada um que quer, de música. Um é baterista, outro toca piano. Então, aí tem, né? Cada um tem as suas. Vai ter um quarto de cada um, Não, estúdio. um estúdio de cada um. Gente, né? Pra quê? Pra que, assim, fomentar esse tipo de coisa, entende? Pra que fomentar isso? Isso é ridículo. E por eles são muito tranquilos, né? A Aurora, desde o início, ela, não, porque a Amanda vai dormir comigo, no meu Isso. quarto. Quero que durma no meu Não quarto. é. Aí E aí tu vai lá e diz, mas aí tu vai e a perder teu família não ia quartinho e daí teus aí tu vai brinquedos. brincar onde? Não, não importa. Tira os brinquedos. Porque Bota ela ela esteja exato, comigo. porque a gente pega, bota uma balança na frente deles e diz assim, uma cama e guarda-roupa tem o mesmo valor que uma vida. Tem uma colega... É isso que a gente faz, é ridículo. Que ela tem A dois gente filhos. faz isso, adultos fazem isso. Exato. Uma colega que ela tem 2 filhos e ela agora tá se mudando pra uma casa maior e vai ter um quarto de cada. Os irmãos estão surtando. Que eles queriam muito ficar juntos. E elas, mas, né, um tá entrando na Isso adolescência mesmo. e tal. Eles, mas a gente não vai... A gente vai acabar dormindo tudo junto. Isso mesmo. E aquela Deixa um coisa quarto assim, pra tipo brincar assim, e a gente dorme no outro. o ideal e não sei o que. Gente, assim, ó, a realidade de um monte de gente é ter uma casa com 2 quartos. Uhum. É isso. Simples assim. É. E aí é o ideal, não dá, se não pode ter. Gente, Lá em é uma casa vida, a gente não coloca esse mesmo tipo de medida nas coisas. Lá em né? casa eu tô rebolando agora porque eu ia botar. Minha casa tem 2 quartos. E tava isso na nossa cabeça: o berço vai ficar no nosso quarto? Não, de jeito nenhum.
não tem. Eu tava hoje calculando onde é que eu vou enfiar o berço no quarto dela. Fazer um Porque berço sob medida pra caber. tem que ser no quarto dela. Ah, é? Tem que. Não, Deus livre se não for no quarto. Daí aí a Ana vai dormir no começo no Moisésinho do carrinho, pra ficar do lado da minha cama. E deu uma crescidinha, vai pro quarto dela, que Deus o livre. Daí aí a gente tá, e onde é que eu boto? Só que falta que eu vou ter Porque uma não irmã, cabe, não vai entendeu? caber. Daí ela, não, mas aí bota um beliche, mãe. Não dá eu botar. Filha, mas é bebê, não dá pra botar. Tá, depois então, mas agora o berço vai ser no meu quarto. Tipo, nem que seja colado na cama dela, mas se não for. Daí eu, não, mas aí eu falei que não. O berço no Só no meio do começo. quarto. Assim, sabe? No nível, tá? Eu falei assim, não, o berço vai ser no quarto da mãe agora no começo. Então, eu vou dormir do lado. Aí tu Oh, imagina. Jesus Aí amado. eu disse, então tá, então eu vou dar um jeito de Super botar o berço no acampamento. teu quarto. Aí é que tá. E são, assim, coisas que... Ah, mas é só funcionalidade. Mas se a gente pegar a sutileza, poxa, ela quer. Ela tá agregando, ela tá trazendo a irmãzinha pra si. Coloca esse berço e depois... Depois tu vê. Entende? Tu vê o que tu faz. Né? Não perde a oportunidade de ganhar o coração dela. Quem sabe ela até vai ver depois que fica mais viável botar no outro Talvez quarto. depois ela diga, não, mãe, acorda demais. É, Leva. às vezes isso ela mesma mesmo. vai ter essa né, É, sentimento. lá em casa eles falam assim. E daí eu brinquei, né? Que isso que eu tava falando. Eu falei, mas aí vocês sabem que, tipo, outro bebê não tem mais quarto. Eles já dormem. Eles dormiam os 3 em um quarto. Aí a gente tem o quarto do bebê separado lá em casa, né? E aí depois a gente ampliou uma parte da casa. Então daí ficou os meninos e as meninas. Simplesmente porque as meninas queriam escolher os móveis rosa. Os meninos não queriam que fosse rosa. Mas Só também, por assim, vira e mexe, tá tudo trocado, me dá uma bugada na cabeça que eu chego. Tipo assim, nossa, mesmo lá, mesmo de lado é tudo igual, mas muda o tamanho. E aí eles falaram assim, mãe, não tá perguntando isso sobre, tipo assim, uma cama quanto a ter um irmão, né? Não tá perguntando de verdade, né? Isso não é uma coisa. Pô, a gente se ajeita. Isso, tipo assim, não é uma coisa que... A pessoa já tá, é porque por eles, bota dormir na minha cama comigo, tá tudo bem. Exato. Não, a primeira coisa que acontece quando eu fico grávida lá em casa, eles oferecerem a própria cama, daí vai dormir do meu ladinho. A gente só bota um protetor assim, eu boto pro lado da parede. Não, e eles que já daí têm não a cai. solução, né? Tudo super assim, super funciona. Uhum. Mas é isso, e aí às vezes a gente bate em cima de coisas que são a forma de eles manifestarem receptividade. Eles estão manifestando que estão recebendo bem. E muitas vezes a gente que interfere, às vezes, cuidar até com o que fala, os nossos receios em relação. Os nossos receios, gente, eles são muitos. Sempre. A gente sempre vai ter preocupações, a gente sempre vai ter as nossas preocupações de incapacidade, tá? Até questão de fornecimento material. Mas a questão é o quê? Tentaram falar isso na frente deles. Ter um pouco mais executivo, né? Trazer para perto desde a gestação. Deixa participar das roupinhas. Deixa mexer nas coisas. Quando o bebê nasce, não fica dizendo não para tudo. É um brinquedo novo. Eles não vão querer sair de cima. Chega a ser agoniante. Mas passa. Tá tudo novo. Tudo novo. Então, tudo que for relacionado ao bebê, não. Vai machucar. Não sei o quê. Cuidado. Eles vão ficar abusados já? Tipo assim, tá, então vai pra lá com essa criança. Então, sempre procurar trazer pra perto. Eu nunca deixei, não vai em cima da mamãe que ela fez a operação. Não vai em cima da mamãe que tá dando mamar. Não, deixa aqui, deixa perto, tá bom. Agora distrai, vai. Realmente, muitas vezes vai ficar inviável, mas é a forma de tentar conduzir. Escolhe a roupinha pra mamãe, você pode pegar a fraldinha, me ajuda com a pomadinha. Eles adoram isso também, né? Olha só, o bebê não sabe falar. Nossa, ele precisa da gente pra viver, pra comer. Sabia que se a gente não colocar a cobertinha, o bebê fica muito frio, pode ficar doentinho? Nossa, eles queriam cobrir. Eles vão querer. Esse bebê tá com muito calor, fica brotuejar. Será que não tá com muito calor? A gente vai treinando o olharzinho deles pra se importar, pra ver que eles participam do cuidado. Não é só alguém que chegou pra dividir o cuidado do pai e da mãe. Eles também são corresponsáveis. Embora a gente saiba que a responsabilidade é nossa, não delegar não é poupá-los. Não delegar é tirar eles da jogada. Por que a Miriam soube o que fazer? Porque ela esteve do lado acompanhando a mãe e ela foi o quê? Correndo do ladinho do cesto, né? E ela soube responder, eu sei quem indicar. Por quê? Porque ela sabia o que o irmão precisava. Hoje em dia, dependendo, vai querer que o irmão morra no rio, né? Mas esse tipo de pessoa que está sendo criada. Tipo de gente que não vai fazer isso. E quando o irmão, a gente entende o que o irmão pode ser aquele que vai preservar o destino, que vai
ajudar a crescer. Eles vão participando. Aí eu ensinei a falar mano, aí eu ensinei isso, aí eu ensinei aquilo. Isso tudo vai sendo muito, muito gratificante para eles. Eles vão se tornando pertencentes. A gente não exclui eles da família, eles pertencem. Junto com o irmão chegou para agregar. É mais um dos nossos. Mais um para me defender, mais um para que eu defenda, mais um para que eu proteja. Sabe? Eles vão construindo as relações individuais com os irmãos. Lá em casa são em 5. E cada um deles tem as suas relações. Tem o irmãozinho da bagunça, que desde bebê ele já olha e já nem dorme com aquele irmão. É um sarro. Porque daí já sabe que é pra ferver, né? E aí vai ter aquele que é mais de ensinar, aquele que é mais de cuidar, aquele mais de alimentar. Eles vão construindo, eles próprios vão entendendo. E a gente precisa deixar eles construírem essas relações entre si. A gente precisa deixar. Se a gente interferir demais, fica com muito ruído da nossa parte. A gente precisa se abster de falar muitas vezes, deixar eles se resolverem, deixar eles se desculparem, deixarem o peso da culpa de ter feito algo errado vir um pouquinho sobre eles, para eles verem, olha só, olhe pro rosto dela, olhe pro rosto dele, olhe como ele tá se sentindo, olha no olho, viador. Sabe que eu vi uma vez uma influencer de maternidade muito antiga que eu sigo já há muito tempo. E ela fazia vídeos de vlogs, assim, né, do dia a dia dela. E ela tem um método muito legal, que ela é professora montessoriana também, ela mora nos Estados Unidos. E ela tem um método que ela traz para casa dela, que ela também tem 4 filhos, então sempre tem algumas intrigas entre irmãos e brigas, e um gosta disso, outro não gosta, não sei o quê. Ela tem uma chamada Mesa da Paz. Isso é um método Montessori, ela coloca uma mesinha qualquer, e ela coloca agora os 2 irmãos que se tretaram ali de alguma forma, coloca eles na mesa, e os 2 vão falar. Ela tá ali pra mediar a situação, pra não deixar um bater no outro. Sai ali sem se resolver. Exatamente. E daí eles têm um objeto de fala, que pode ser qualquer coisa, ela usa uma plantinha, que quando aquele objeto está na mão daquela criança vai ter o direito de falar. Então a criança, ela gravou um momento desse uma vez, super, não, ele fez isso, eu não gostei disso. Daí ela fala, não, você não pode falar pra mim, você fala com ele. Mas não é assim, pra mim, ele fez isso. Não, você fez isso. E o que não gostou, daí o irmão fica em silêncio. Com raiva, às vezes, tipo Tem assim. que respeitar. E quando chega a vez dele, ele se defende e tal, eles saem dali resolvidos. Mas assim, eles sentam na mesa e tem esse momentinho. É muito interessante, achei um método muito legal, assim. Que legal isso. Que daí traz respeito, traz conversa, um se coloca no lugar do outro. E como as crianças, né, porque a gente tá falando de relacionamento, mas vale pra tudo, né? Como às vezes o adulto tem essa ânsia, essa necessidade de resolver as coisas pelo outro, né? E a gente não olhar para a criança em como que ela tá enxergando as coisas, né? Aquela coisa mesmo. Se ajoelha e olha da visão dela, imagina o que ela tá sentindo. Às vezes a gente nomeia errado as coisas para eles. Às vezes a gente tem que deixar ouvir e dizer, tá, explica, usa as palavras. Eu uso muito bem em casa isso. Usa as palavras. O que você... Eu me senti enganado. É que, às vezes quer dar outro nome daquilo. Pra gente, às vezes, é algo simples, mas pra eles foi algo mesmo. Que não foi legal. E outra, a criança também não guarda rancor, né? A criança, tipo, resolveu, tá resolvido, pronto, vamos pra próxima. Passou. E a gente ensinar pra eles também que a boa fama, né? Falar mal do irmão é difamar. Então, eu sempre digo assim, dá oportunidade pro irmão vir me contar o que ele fez de errado antes. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo nos ira, nos deixa com raiva quando eles vêm contar, tipo, de novo. E as fazem, tem os momentos, gente. De novo. E às vezes tu já vai irada. Eu própria, lá em casa, não muito tempo atrás, falei, olha, eu preciso que dê oportunidade para ele me falar, pra pessoa me falar, ou pro irmão, pra irmã. Porque eu tô agindo impulsivamente. E eu tô errando, amor. Eu tô indo brava demais. Por conta da forma como tu está me contando as coisas que ele faz. Então, eu preciso que tu dê oportunidade de falar. E daí você diga, não, senão eu vou contar que você fez algo. E daí, quando eu for perguntar o quê? Porque senão, às vezes, os próprios irmãos... É do jeito de cada um. Às vezes, o jeito que vem te contar, no fervor da situação, nos leva... E eu precisei falar sinceramente isso pra ele.
eu tô ficando muito irada com o jeito que tá me contando. Eu tô me contaminando, então é legal. E essa boa fama dos irmãos. No caso, nós temos, tipo assim, ninguém mexe com eles, entre eles, assim. Ninguém Eles se nunca vai protegem. falar mal de um deles para eles. Isso é inaceitável. É inaceitável. E eles também não gostam que outras pessoas interfiram, tipo assim, façam algum tipo de correção, uma coisa assim. Tanto que eles mesmos já aconteceu de, tipo assim, virem em 3, assim, tirar da escolinha da igreja. Eu trouxe porque ele não tá numa fase boa e ele vai ficar exposto. O que eu ensinei a ficar exposto? É o quê? Se a criança está com sono, está com fome, a criança está realmente numa fase difícil e quando for contrariada, ela vai reagir mal e a pessoa vai precisar interferir. Ficar exposto é o quê? Dar espaço para outros falarem sobre. Sim. E a gente não quer isso, porque a gente está lidando com isso já em casa e a gente vai resolver. E a pessoa não vai saber a grandiosidade daquela situação que a gente está lidando. Então, eles já entenderam, tipo assim, eu te digo, não leva porque ele vai ficar exposto. Então, eles falam assim, eu acho que se a gente levar, vai ficar exposto. E a gente, quando a Ou gente ela vai conhece, é o ficar menor exposta. sinal, né? Porque assim, a gente sabe quando a criança tá com sono, ela vai fazer birra, ela vai... Só que a gente sabe quando ela tá naquele passo que daqui a pouco ela vai chegar nessa fase, né? Iminência, isso Você mesmo. já fica assim, não vamos Isso lá, mesmo, porque não vai ser legal. não levo, isso mesmo. E aí, eles tendo essa percepção, eles sabem bom. mesmo que eles aumentam o grau de Daí eles já tolerância, cuidam. eles ignoram, mas isso, sabe? Gente, olha que princípio rico se a gente fosse trazer essas coisas para nossa vida. Não vou deixar o meu irmão exposto, eu sei que ele tá com essa dificuldade, então, né? Vamos preservar aqui. Ou vou entender o quê? Que o meu irmão pode ser melhor do que eu, ele vai ser aperfeiçoado nisso. Ou nessa fase eu ainda não sabia disso, agora você pode saber. Eu vou ser privilegiado por isso. Eu não sou prejudicado por isso. Sabe, essa coisa de inferiorizar, isso é muito ruim. Então, quando a gente consegue deixar a estima deles de cada um ajustada, eu sempre digo, não é nem pensar mais nem menos. Aquele livro do Ego Transformado, de Monte Keller, é maravilhoso. Fica, inclusive, a recomendação. Vale para tudo. Eu não vou dizer que uma criança tem aquela qualidade se ela ainda não tem. E por que ela não tem aquela qualidade, eu não posso reconhecer a qualidade do irmão ali na frente dela. Aí eu próprio já fico colocando, mas ela vai se sentir inferiorizada, diminuída. Não. Ela vai ver que ela tem um privilégio de ter alguém tão perto que é hábil naquilo, que é bom naquilo e que ela pode ser aperfeiçoada. É que a gente não chama eles pra maturidade. Então, às vezes, a gente chama eles pro coitadismo porque a culpa, ela é uma péssima conselheira. Uma péssima. E muito menos, pior ainda, educadora. Então, quando a gente age com culpa, não se culpem por ter bebê perto. Não se culpem por ter outro filho. Não se culpem por não estar totalmente 100% no seu, né? Porque eu não dei 5 tipos de verduras e frutas, não levei para fazer aterramento, contato com a natureza. Disso eles nem vão lembrar quando eles forem adultos. Não. Assim, é uma luta, um desafio e vou confessar aqui para vocês que tô saindo de um processo recente nisso. De, tipo assim, entender que as minhas falhas expostas aos meus filhos vão servir, vão cooperar pro bem deles também. Eu contei aqui. Vocês acham que tipo de mãe que eu pude ser sem dormir 40 noites, no estresse pós-traumático, estado de choque? É que a gente aprende a reter as dificuldades da mãe, né? Assim, por conta de sociedade, na nossa criação, antigamente, aquela coisa errada. Então a gente tende não, eu não posso errar. Ou ele não pode saber que eu errei. Isso mesmo. E isso são detalhes, né? Inclusive, pedir desculpa. Isso, logicamente, detalhes, que a gente não pode passar do limite de gerar insegurança para a criança. Não pode se deixar vulnerável. Mas né, a nossa, momentos, né? a nossa exposição, os nossos filhos estando conosco, eles vão ver os nossos erros, as nossas falhas. Só que eles vão entender o quê? Que nós não precisamos ser perfeitos para querermos o melhor para eles. É a situação como tu lida com aquele erro, o que vai te transformar a vida dele, né? Então, assim, como que ele vê aquele erro, tu reagiu. Isso mesmo. Então, né? E como ele se espelha, né? Quantas vezes, eu gritei com a Aurora e depois eu
Na hora, claro, repreendi, fiz o que tinha que ser feito, ok. Mas depois, filha, aquela hora a mãe gritou, não foi legal, né? Isso mesmo. E, nossa, eles se sentem... mãe, não foi. Respeitados. E aí, eles sabem também que quando eles erram e exageram, ela também vem e fala... Isso. E também mãe, entristecem o outro, exagerei, né? Ela fala. E também deixa o outro triste. O outro também tem sentimentos, né? E eu acho que essa figura do elo, assim, ela representa bem. Agora, né? Agora, se ela se ficou doente, a gente vai precisar. Agora vem o bebê em casa, vai chegar o bebê em casa. Você não sabe que a mamãe vai estar bastante com o bebê. Eu posso contar com você? Você pode estar comigo? Pode estar junto? Né? Essa coisa de fazer participante. Eu acho que sobre cada fase da vida a gente fala tanta coisa. Mãe, anotou tudo? Anotou tudo. Eu vou ficar revendo esse programa várias vezes. Depois, quando nascer, Daí aí a gente bota lá no sal. E depois eu vou ficar lembrando tanta coisa. Vou ver, vai ser a parte 2. Desse aqui também. Vai. Depois a gente pode abrir. Gente, o que vocês acham? A gente abrir uma caixinha de perguntas ali sobre relacionamento entre irmãos e a Liana vai responder, que ela é a PhD. Legal, Depois, eu e a Graça, a gente vai perguntar na caixinha. Seria bem legal. Sim, né? Bem legal. Porque às vezes tem coisas que realmente a gente não lembra, mas às vezes as pessoas estão vivenciando na prática alguma coisa que, poxa, às vezes aquele cliquezinho, aquele toque de alguém. E até conselho mesmo, né? Ai, passei Isso. por essa situação. O que eu poderia ter feito aqui? Eu fiz assim, mas eu acho que eu poderia ter feito diferente. Como vocês fariam? Porque o que às vezes você já passou pode ajudar outras mamães também a passar de uma forma mais leve, né? Então é legal essa troca, né? Vamos Isso abrir. mesmo. Depois do programa a gente abre uma caixinha de perguntas e vamos trocar uma ideia ali. Fechou. É isso aí. E a gente, né, agora gente vai encerrar. segue. A gente vai encerrar, Liana. Obrigada. Ai, gente, que bom. Só Queria falar que desse agora tema. eu não posso chorar. Eu vou encerrar em clima de despedida, assim, né? De um até logo. Não despedida, de um até logo. Porque agora vão ter 2 e eu preciso dar uma pausa. Então vou ter que dar uma parada, né, Grazi? Hiperfoco nas filhas. E agora vamos. Faltam poucas semaninhas. A qualquer momento ela pode nascer. A Ana vem aí. A Ana é para comecinho de fevereiro, mas, né, a dona Aurora foi meio acelerada, meio apressada, então não sabemos, né? Então, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou postar, a gente vai mostrar aqui no podcast. Ai, por favor, Mas, né, vamos mostrar a carinha da Ana. nascer. Ai, tô nervosa, tô curiosa pra saber como é que ela vai ser. As umas fotinhos do preparo e os videozinhos da mala. Ai, gente. Pois é, a gente. É legal, Vou fazer um. O que tem na minha mala de maternidade? Vou fazer o videozinho pra vocês também. Boa. Mas, gente, vou dar uma pausa. As meninas vão ficar aqui, mas vai ter uma novidade, Vai né, ter uma Grazi? novidade. Vai ter uma Já novidade. no próximo programa, fiquem aí ligadinhos. Eu não vou estar sozinha, eu vou estar muito bem acompanhada. Já um spoiler aí. Com certeza. Já um spoiler aí pra vocês. Então. Tem mais uma mamãe chegando aí. Bem legal. Pra dar um up aqui com a gente também. E a Dé, um merecido descanso aí pra ficar com as meninas, né? Então, pra aproveitar bem a chegada da Ana, pra descansar, pra botar os pezinhos pra cima. Que estão bem inchadinhos. Estão bem inchadinhos, então, né? A gente vai dar essa colher de chá, porque ela precisa. Depois eu Merece. volto, Merece. gente. E assim, ó, só eu voltando, mas deu bem certinho. Deus já preparou tudo. Foi. Porque só eu voltar, a Grazi vai fazer isso aí, entendeu? Então, Então já tem esse espaço bem programado Isso aí, por Deus. isso aí. é isso aí. Obrigada, tá? Por estarem com a gente aqui até agora, no programa de hoje, por estarem comigo desde o início, acreditando no programa também. E fiquem com a Grazi e com, né, nova parceira aí que vocês vão conhecer já, gente. Mas vai ser muito legal. Foi Deus mesmo que trouxe também essa parceria aqui. Não percam o próximo episódio que vai ser bem legal. Isso mesmo. Obrigada, Espero gente. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.